que eu tenho compreendido na minha experiência prática, né, na minha própria vivência, é que falar de experiências internas só vai ser um processo egocêntrico se você se sente, se entende completamente desconectado da natureza, para além da sua natureza humana. Essa ideia de desconexão é muito forte, é muito enraizada na gente. Hoje em dia a gente assimila muito esses discursos sobre se entender natureza, mas quando a vida, no dia a dia, te coloca diante desse seu próprio discurso, você nega aquilo que você diz. Primeiro eu vou contar uma história de uma situação no dia a dia. Numa outra casa que eu morava, eu tava num período assim, muito difícil, né? Eu tava com depressão na época e eu tava já assim imersa, né, em várias sensações, assim, num dia que eu tava fazendo uma prática para eu revigorar, para trazer mais vitalidade, para começar meu dia também. E aí eu tava lá sentada no quintal e tava pensando em mudança, né? Porque eu tava ali numa situação limite que eu precisava tomar uma decisão. E aí eu tô lá fazendo meu alongamento com as pernas abertas, eu olho para baixo, tava tipo assim, com o peito quase no chão, né? Olhando para baixo, aí eu vi um bichinho desse tamanho assim, mas era muito pequenininho, gente, era menor que a pontinha da unha, sabe? Ele tava soltando o exoesqueleto dele, assim, metade do corpinho dele tava dentro desse exoesqueleto, né, que ele tava ali soltando, e metade tava pra fora, mas ele tava se movendo, carregando ainda essa parte que já tinha morrido, né, dele. O discurso, né, a fala sobre essa experiência é sim parte da minha interpretação humana, mas na minha condição humana, que sou um ser que pensa, né, sobre algo, que discorre sobre as coisas, né, que se comunica através de palavras, o que eu vi ali acontecendo foi um diálogo muito profundo entre mim e o bichinho, né, que tava os dois vivendo num tempo da vida, uma situação muito parecida, cada um na sua própria condição. Ele e ela enquanto um bichinho que tava ali soltando seu exoesqueleto, e eu soltando uma parte minha que precisava ir embora para que eu pudesse mudar. A mudança era o tema da minha vida. E aí tem gente que vai dizer que isso é uma forma de atribuir a tudo ao redor algo que é do seu universo. Então seria uma forma, né, egocêntrica ou narcisista, né, de olhar para a vida, de olhar para o mundo. É tudo diz respeito a mim. Mas não é assim que eu entendo. Eu entendo que o nosso corpo, nossa vida, está sempre em diálogo com tudo ao redor, né? E que tudo se toca. Isso tem a ver, sim, com a gente conseguir se perceber sem o espaço entre, né? De outros seres e as coisas também. Mas, para mim, onde a magia acontece, essa verdade ela se ancora na minha vida, é nesse estado contínuo de observação, escolha e ação. Eu encontrei o bicho ali, né, na hora que eu tava fazendo o alongamento. E aquilo me trouxe uma reflexão, né, sobre o que é a minha vida, a vida ali que estava acontecendo na minha frente, e que esse tempo que eu tava vivendo não era único, não é só meu, né? Eu não tô só eu ali vivendo um processo de transformação, mudança, numa situação onde eu me sentia apertada, sufocada, né, que precisava soltar. E o bichinho também estava vivendo isso, né? E outras formas de vida também, certamente, estavam passando pelo mesmo processo. Então eu, da mesma forma que esses outros seres, está servindo ao movimento da vida. Servindo ao movimento da vida num planeta. Que célula sou eu nesse corpo incrível que é o planeta Terra? Depois dessa observação e esse momento, né, de encontro e de sensibilização também, nesse contato, nesse diálogo com o bichinho, eu fui revisitar minha vida, né? E aí, a partir dessa tomada de consciência sobre esse movimento, eu fiz uma escolha, soltar o exoesqueleto. É um momento de cumplicidade. Não é o bichinho servindo aos meus conteúdos internos, mas é onde a gente se encontra,
né? Que fluxo é esse que faz a gente se encontrar com os conteúdos, com os discursos, com os estudos, com os seres, né? Com palavras, com músicas, com, sei lá, tudo que tiver ao seu redor nesse momento. E eu não tô falando isso, mais uma vez, ancorada numa discussão, num discurso, num livro, numa referência XYZ. Não que isso seja ruim, mas mais importante que isso é o que eu acredito, é a prática na vida. Claro que pela medicina chinesa eu fui entender os elementos da natureza, o fogo, a terra, a água e o ar como elementos base, né, para entender formas de estruturação da vida. Né? Quando eu falo formas de estruturação ou formas de se estruturar, eu estou querendo dizer como que a Terra serve a diversos seres. Então, quando a gente fala dessa estrutura base que serve a diversas formas de vida, a gente primeiro percebe como que se comporta aquele elemento. Quando a gente fala assim, os grandes sábios que sentam para olhar o rio, para olhar o céu, porque a observação e esse reconhecimento, isso existe, é assim que está acontecendo diante de mim, é muito importante. Então, não só para olhar para o céu, para olhar para a vida, para discorrer sobre o que acontece ao nosso redor, mas por que a gente não faz isso cotidianamente com o que é a nossa própria vida? Por que olhar para o céu e olhar para o mar e olhar para a terra é algo altruísta, é algo sábio, poderoso, inteligente, e olhar para si mesmo e acompanhar os seus movimentos no diálogo com o céu, com a água, com a terra, é bobeira, é narcisismo. Quando eu me entendo em diálogo, as minhas sensações não são só fruto de movimentos internos meus, mas são frutos de contatos, né? E quando eu tô falando de contatos, eu tô falando de relação. E se eu tô falando de relação, não é só sobre mim. O meu contato com o bichinho, o meu contato com o fluxo energético, que diz respeito a um grupo de pessoas, que diz respeito a um bicho que tá ali, que diz respeito à árvore que tá do meu lado, que diz respeito ao rio onde eu entrei e resolvi nadar um pouquinho, né? Isso é contato. Então, se a gente está em contato, a gente está em relação. E se a gente está em relação, mais uma vez, falei e vou repetir, não é só sobre a gente mesmo. E eu também acho importante atentar sobre o quanto a sensação de separatividade, né? Não é sobre mim, então. Não é sobre mim nunca. Né? Isso é um veneno na nossa sociedade. É o distanciamento do outro, dos seres, da vida, da natureza. Ele fundamenta processos de dor, de violência. Então, na relação com a sensação e com o toque do meu corpo, eu tô sempre pensando que tipo de célula sou eu nesse mundo, sabe? Não para saber, qual será a minha função incrível no planeta, não é isso. Mas para entender a minha ação movimenta o que no planeta. E não só a minha ação, porque se a minha ação ela vem de uma percepção, de uma reverberação e de uma escolha, né? Antes de chegar à minha ação tem o pensamento, tem o olhar, tem a percepção, tem o reconhecimento, é tudo isso que eu tô falando aqui agora. Então, que tudo isso, né, todo esse movimento está gerando enquanto ser humano no planeta mesmo. Eu que sou um ser vivo junto com outros seres vivos que são importantes como eu sou importante também.